Kanon e Meishu-sama. Simpatia por Kanon. Frequentemente as pessoas, tanto de fora quanto adeptos, querem saber se para chegar ao nível de grande mestre eu tive, desde o início, uma fé bastante fervorosa em Kanon. Já se tornou um hábito todos me fazerem idêntica pergunta. Maior surpresa lhes causo, porém, ao responder-lhes que eu não tinha fé alguma em Kanon, mas apenas lhe devotava uma simpatia muito especial pelo fato de apresentar feições serenas, aparência atraente e delicada, mostrando-se ao mesmo tempo uma figura pomposa, cheia de graça e perfeição. É sempre dessa forma que Kanon se apresenta, sendo também assim reverenciado nas várias tendências do budismo. Permanece, contudo, acima de todas elas, sem tomar nenhum partido. Presença de Kanon. Eu me surpreendi bastante ao saber que o espírito de Kanon está constantemente ao meu lado e também pelo fato de, a partir dessas informações, inúmeros milagres terem começado a ocorrer na minha vida, todos eles relacionados a Kanon. À medida que o tempo adequado for chegando, anunciarei aos poucos tais manifestações prodigiosas. Uma dessas ocorrências extraordinárias a mim relacionadas foi o conhecimento de que a essência de Kanon é Izunome no Kami. Fiquei sabendo também mais estas particularidades. Num determinado período, visando a salvação da humanidade, Izunome se manifestou camuflado em Kanzeon Bosatsu. Mais tarde retornaria ao mundo divino para ocupar o seu trono original. Pelo fato de Kanon ter permanecido ao meu lado desde 1925, acompanhando-me de perto, comecei a partir daí a tomar conhecimento de diversas verdades sobre o presente, o passado e o futuro. Ele também me ordenava o cumprimento de alguns planos sem explicar-me com detalhes o porquê de suas determinações. Dispunha então livremente do meu corpo para pôr em prática o trabalho de salvação da humanidade. Kanon ainda continua me utilizando como veículo para concretizar o plano de Deus. Por essa razão posso afirmar que hoje sou um grande mestre, não pela minha fé em tão poderosa divindade, mas pelo fato de ser usado por ela como instrumento em prol de um grande trabalho de ajuda a todos os meus semelhantes. Na verdade, sou um substituto de Kanon no mundo. Ele, entretanto, age como dono e senhor. Dispõe de mim da maneira que melhor lhe aprouver, sem que eu tenha a liberdade de decidir sobre o que e como fazer. Simplesmente manifesta, através de mim, o poder de sua misteriosa sabedoria, Miyoti, sem obstáculos nem limites. Por isso, sob esse ponto de vista, eu não desfruto daquela autonomia segundo o conceito das pessoas comuns. Em compensação, usufruo plenamente da grande liberdade, compartilhada apenas por aqueles que se submetem à inteira vontade de Deus. É um estado peculiar da minha alma, difícil de ser traduzido em palavras, e por isso a maioria das pessoas não tem capacidade nem para imaginar como esses fenômenos acontecem. Interferências misteriosas. Outro aspecto muito particular da minha maneira de ser diz respeito a ações misteriosas que sempre marcaram o comportamento daqueles com missões especiais a desempenhar. Desde a antiguidade, é notório, todos os iniciados e homens santos procuraram conservar escondidas, guardadas somente para si mesmos, as várias ocorrências relacionadas às suas vidas. Com isso, pareciam dar a impressão de que, mantendo-se envoltos em mistério, seriam mais reverenciados pelos seguidores ou adeptos. Eu, porém, não cultivo tal hábito e até suponho estar semelhante postura relacionada à era da noite. Nos dias atuais, o povo não aceita, mesmo em se tratando de assuntos de Deus ou de fé, nada que não seja pesquisado através de métodos de investigação científica. Para comprovar essa minha colocação, basta observar o seguinte. Hoje está sendo muito difícil a líderes em geral ou a dirigentes da sociedade orientar o povo somente através de formas sutis e misteriosas.
Por esse motivo eu digo que Canon levou em consideração a época atual e se adaptou, através de mim, a uma nova maneira de agir. Com respeito a essa nova postura de Canon, de acordo com o momento, sempre ocorrem, durante o meu trabalho na obra divina, fatos bem peculiares, dentre os quais um pode ser citado como exemplo. Há pouco tempo havia alguém que declaradamente queria destruir nossa igreja. Tentou de várias maneiras atingir esse objetivo. Uma pessoa sempre me informava sobre tal intento e eu não conseguia parar de rir. Na verdade, era um tolo, querendo brigar com Canon. Estava demonstrando apenas uma absurda coragem, sobre a qual não há palavras com que se possa tecer algum outro comentário. Considerando então o procedimento do nosso adversário como uma atitude de tamanha falta de bom senso, recomendei a quem me dava as informações que o deixasse agir livremente. Eu iria acompanhá-lo apenas como mero espectador. Tranquilidade de espírito. Com frequência tenho percebido pessoas com as mais variadas tendências querendo usar a igreja para a satisfação pessoal de suas ambições ou interpretando de maneira incorreta os ensinamentos e as minhas atitudes ou decisões. A causa da interferência de tantos mal-intencionados deveu-se ao fato de a messiânica ter se propagado repentinamente, trazendo como consequência um certo tumulto interno, fenômeno inevitável em período de transição. Eu, porém, consigo viver no meio dessa agitação toda, mantendo o meu espírito tranquilo. Ao mesmo tempo, cultivo profunda curiosidade, querendo saber de que modo Canon irá pôr fim a tamanhas confusões. Postura discreta. Um outro fato digno de nota foi eu ter percebido que Canon mostra de diversas formas, kata ou modelo, como ficará a situação do mundo, quais transformações vão ocorrer na sociedade, qual o destino de cada pessoa, além de outras inúmeras ocorrências vindouras. Dentre essas muitas manifestações de Canon, algumas podem ser publicadas, mas a respeito de muitas outras, nada devo falar, porque estão relacionadas a personalidades ilustres, a fenômenos naturais que abalarão o mundo e também ao destino das religiões até então existentes. Como serão acontecimentos profundos e marcantes, se forem revelados antecipadamente, poderão tornar-se motivo de interpretações erradas e causar, por isso, muita intranquilidade à população. Relacionamento com Canon. Como há muita gente interessada em saber qual é a relação entre mim e Canon, a partir de agora vou explicar. Comecei a seguir a religião Oomoto em 1918, mas devido a certas circunstâncias, afastei-me durante um período de mais ou menos 5 anos. Em 1923, retornei. Cerca de 6 meses mais tarde, fui procurado por um topógrafo desejoso de informações sobre a Oomoto, que na época se expandia rapidamente. Em meio à conversa, olhando-me fixamente no rosto, perguntou-me se a doutrina tinha alguma ligação com Canon. Respondi-lhe negativamente, dizendo-lhe que a Oomoto era shintoísta e Canon budista. Insistindo no assunto, afirmou o estar vendo à minha direita. Na verdade, como o topógrafo possuía a faculdade da vidência, a sua visão espiritual se abriu naquele momento, e ele foi capaz de perceber a presença de Canon ao meu lado. A seguir, ainda me disse ter o visto me acompanhar quando me levantei para ir ao banheiro. Voltou depois junto comigo e permaneceu sentado próximo a mim. Para ter certeza, pedi-lhe mais alguns detalhes e ele respondeu que a divindade estava de olhos fechados. O rosto e o corpo eram exatamente iguais aos dos desenhos ou esculturas. Após esse nosso primeiro encontro, sempre que o topógrafo pensava em vir à minha casa, Canon lhe aparecia repentinamente. Ao saber desses fatos, fiquei um pouco intrigado, pois até então jamais havia imaginado me devotar a Canon.
A partir daí começaram ocorrências misteriosas que me levaram a admitir uma ligação mais íntima entre Kanon e mim. Certo dia, um dos membros da Oomoto disse ter visto uma espécie de remoinho acima da minha cabeça, no centro do qual estava Kanon trazendo às costas uma cruz. Naquele momento não me fora possível entender o significado de tão estranha visão. Logo depois, contudo, fui vítima de uma séria perseguição religiosa que me causou enorme sofrimento. Compreendi assim o sentido da vidência. Eu fora colocado no meio de um tufão e deveria enfrentar uma luta bastante renhida. Cerca de 3 meses mais tarde, várias divindades começaram a manifestar-se por meu intermédio, entre elas Izunome, a essência de Kanon. Foi ele quem revelou que eu seria usado como instrumento para realizar a grandiosa missão de salvar a humanidade. Também fiquei sabendo pelas mensagens recebidas de Izunome que há 2600 anos, época do nascimento de Sakyamuni, Kanon havia morado na montanha de Fudaraka, na Índia, onde ensinou o caminho da salvação como Kanjizai Bosatsu. Todos esses fatos a mim revelados são extremamente peculiares. Vou esclarecê-los, porém, só mais tarde, no tempo adequado. O Dragão Dourado. Agora quero relatar um fato curioso referente ao Dragão Dourado, o protetor de Kanzeon Bosatsu. Jamais esquecerei esse acontecimento, ocorrido em 1929, quando eu era ainda fervoroso seguidor da religião Oomoto. Não me recordo com exatidão do dia, mas acho que foi 19 de abril, data em que a Oomoto realizava o grande festival da primavera. O líder espiritual Seishi-sama, que quer dizer mestre sagrado, Onisaburo Deguchi, oficiaria um culto, do qual eu iria participar no templo shintoísta da localidade em que nascera o fundador da Oomoto. Entre a cidade de Kameoka, onde me encontrava, e o templo, havia uma distância de aproximadamente 8 quilômetros, os quais percorri de automóvel, na companhia de um outro membro da Oomoto chamado Jin Mamoru, que quer dizer guardião de Deus. No momento da partida, chegou a esposa de um deputado federal, o Sr. Shiga. Tinha vindo do estado de Saitama, norte de Tóquio, e nos pediu carona para ela e o marido. O carro partiu. Em seguida veio-me o pensamento de estar ocorrendo algo misterioso com o nome Shiga, pois era também a denominação do lugar onde se realizaria o culto. Imaginei então que deveria haver alguma coisa em comum entre a cerimônia a qual iríamos assistir e o lago Biwa, existente no mesmo local. Depois da celebração, o mestre Deguchi dirigiu-se imediatamente para o lago Biwa, à beira do qual havia um famoso restaurante, de cujo nome não me lembro, propriedade de um membro da Oomoto. Antes de voltar para casa, em 20 de abril, Deguchi escreveu 4 ideogramas e os deixou no restaurante. A água do lago se enfurece e sobe até o céu. No dia seguinte, 21 de abril, forte tempestade desabou misteriosamente sobre o lago Biwa, chegando a afundar 47 barcos pesqueiros. O fato foi noticiado pelos jornais da época. A causa de tamanha tempestade, segundo a revelação que recebi, foi a subida ao céu do dragão dourado, mergulhado há milhares de anos no fundo do lago Biwa. Então, no momento em que ia saltar da água, veio voando o dragão vermelho, conforme a Bíblia, Satanás, para derrubá-lo. Violenta batalha foi travada entre ambos, até a vitória do dragão dourado e a fuga do dragão vermelho para além do norte do Japão. O desafio do dragão vermelho. Um mês após o incidente no lago Biwa, por volta do meio-dia, desabou um vendaval em Tóquio, onde eu morava na época,
e a partir desse momento o dragão dourado tornou-se o meu protetor. 3 anos mais tarde, na primavera de 1932, um jovem que eu não conhecia, adepto da Oomoto, acusou-me de estar causando grandes transtornos dentro da instituição. Aos gritos, condenava-me por estar fazendo o Omamori, símbolo de grande importância para a religião Oomoto, e distribuindo-os aos membros. Segundo ele, minha atitude constituía séria profanação. Não poderia por isso permitir que eu continuasse vivo. Ameaçou então matar-me caso eu continuasse fazendo o Omamori. Repetia euforicamente que, embora sacrificando a vida dele, tiraria a minha. Ao proferir essas palavras, sacou do bolso uma pequena espada e a cravou no tatame. Quando estava nesse estado de revolta, o jovem tinha pescoço e rosto avermelhados. Não parecia uma pessoa normal. Os olhos saltados, cor de sangue, faiscavam raivosamente. Tive naquele instante a nítida certeza de que o dragão vermelho se havia encostado nele para me destruir. Na verdade, viera desafiar o dragão dourado. Decidi nessa hora que não me deixaria derrotar por Satã. Eu havia sido autorizado pelo próprio mestre Deguchi a fazer os Omamori. Recusei-me por isso terminantemente a atender às exigências do dragão vermelho. De repente, no momento quando o jovem parecia estar prestes a cometer o assassinato, a cor do seu rosto mudou e ele se agachou, gemendo agoniado. Perguntei-lhe o que sentia. Respondeu-me dizendo tratar-se de uma insuportável dor de barriga. Disse-lhe então para continuar deitado que eu iria curá-lo. Comecei a ministrar-lhe e chorei. Logo depois melhorou. A seguir o jovem mudou completamente de atitude. Acalmou-se e me pediu para acompanhá-lo no dia seguinte à sede da Oomoto em Kameoka, Kyoto, pois queria falar com o mestre Deguchi. Estando já diante de Deguchi, ouvimos dele a seguinte afirmação: eu mesmo não posso fazer Omamori. Tal permissão só foi concedida por Deus à minha filha, Kiyoshu-sama, que será a terceira líder espiritual da Oomoto. Naturalmente, também os membros não poderão confeccioná-lo. Okada-san, Meishu-sama, contudo, é uma pessoa muito especial. Procure, então, aparecer o menos possível. Com essas palavras, o jovem obteve a confirmação do que eu já lhe havia explicado e a questão foi encerrada.